Olá, muito bom dia para você. É um grande prazer estar neste sábado na sua companhia aqui pela tela da TV Difusora. E olha só, o jornalismo do Sistema Difusora tem pautado sempre a violência no campo. Infelizmente, o Maranhão tem configurado como um dos estados com mais casos de violência na área rural. Hoje eu recebo aqui no programa Em Alta o advogado Eric Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos, vice-presidente da Comissão Nacional de Igualdade Racial da Abracrim e militante do Movimento Negro Unificado. Também conosco o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, coordenador do Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, professor Horácio Antunes. Sejam bem-vindos no Em Alta. Obrigado. Bom, a gente gostaria que esse assunto dos conflitos de terra não estivesse em alta, né? Mas infelizmente é uma pauta recorrente, né? E que a gente precisa levar aí para discussão pública, precisa pautar, a mídia precisa pautar. Aliás, a mídia tem pautado do ponto de vista equivocado, porque tem pautado já as consequências disso, né? Mas a gente não fala muito, né, sobre as causas dessa violência. Eu queria começar conversando com Horácio. A gente tem visto isso há muito tempo acontecendo, esse mesmo cenário acontecendo. Mudamos governo, temos um governo que está finalizando, partindo para o último ano, né? Os dois governos, tanto estadual quanto federal, e parece que as coisas pioraram. É esse o cenário, Horácio? Justamente, Cristiane. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e uma pena que tratando de tema tão difícil, tão penoso para todos nós, né? E de fato é isso. A gente tem um cenário que tem piorado muito a situação da violência no campo no Brasil. De um lado, porque a gente tem uma permissão para matar. Não dá para tratar de outra coisa, né? Na academia a gente usa um termo talvez pouco conhecido, mas que é necropolítica. Necropolítica significa a política da morte, né? E para o campo no Brasil, né, há por parte do governo federal, do governo de Jair Bolsonaro, desde a sua campanha ele já anunciava isso, né? Nenhum milímetro de terra para indígenas, nada para os quilombolas, e já anunciava essa política que é uma política de morte para as comunidades no campo brasileiro, né? Então, essa é uma situação que a gente tem vivido, tem presenciado a partir de uma forte atuação do governo federal no sentido de discriminação absoluta de povos indígenas, de quilombolas, de camponeses, né? Então, esse é um elemento. Por outro lado, no que tange ao governo estadual e ao estado do Maranhão, o que a gente tem é uma política de expansão do agronegócio. E quando a gente fala de expansão do agronegócio, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de expansão da soja, do eucalipto, de expansão da pecuária extensiva e também, né, junto com isso, da mineração, em situações de expansão da mineração com atividades extremamente predatórias ao meio ambiente. E essas atividades predatórias ao meio ambiente são também predatórias às comunidades. Sim. Porque são atividades que requerem que, para a sua expansão, elas são feitas a partir da apropriação das terras, apropriação dos territórios de comunidades quilombolas, indígenas e camponesas. Então, nessa situação, a gente tem um acirramento dos conflitos, porque essas comunidades lutam para manter seus territórios, lutam para manter seus modos de vida. E aí os conflitos se acirram, né? Então, num quadro em que a gente tem uma concentração absurda de terras, mas o Maranhão, é importante a gente lembrar isso, ainda é o estado brasileiro que proporcionalmente tem o maior número de pessoas vivendo no campo. E esse modelo de desenvolvimento é um modelo que a gente tem que dizer com todas as palavras, é um modelo atrasado. É um modelo antiquado, é um modelo que não considera o necessário diálogo e garantia de sobrevivência dessas comunidades e seus modos de vida, que são fundamentais, por exemplo, para a manutenção de elementos básicos da cultura maranhense. Boa parte da nossa cultura, né, e aí vamos para o Bumba Meu Boi, que é o maior símbolo da nossa cultura, tem as suas origens no mundo rural. Bebe nessa fonte. Bebe nessa fonte. Nasceu ali, né? E a destruição dessas comunidades significa destruição dos pilares de nossa cultura também. Então, e da nossa cultura indígena, da nossa cultura quilombola, né, do nosso tambor de crioula, tudo isso está envolvido nesse processo. Então, e nesse processo que está levando a uma situação que, ao invés de reverter
a concentração de terras, que é muito grande no Brasil. O Brasil é um dos países de maior concentração de terra do mundo, né? E o Maranhão não fica atrás. Ao invés de reverter esse processo de concentração de terra, o que nós temos é um processo de reconcentração da terra, de ampliação dessa concentração, de expulsão das pessoas do campo, de expulsão das comunidades, né? Então, portanto, essa política de morte da cultura, morte das pessoas, isso se reverte em morte efetiva nos assassinatos de indígenas, nos assassinatos de quilombolas, de camponeses. Arari está aí para demonstrar, os Guajajara têm enfrentado essas situações, os Cricati têm enfrentado essas situações. Então, há um quadro que a gente pode dizer que é terrível no campo do Maranhão, e um quadro de muita insegurança e instabilidade para essas comunidades. Então, ao invés de termos políticas voltadas para a melhora da qualidade de vida dessas comunidades e sua fixação no campo, para aliviar a pressão sobre as periferias urbanas, nós estamos tendo, é o contrário, a expulsão de comunidades e promovendo, ao mesmo tempo, esse inchaço urbano, que é uma das consequências graves desse processo todo. Bom, Eric, eu começo a pensar que aquilo que tanto se discutiu no Brasil, talvez não tenha país para ter discutido tanto a questão da reforma agrária, né, como o Brasil, né, titulação de terras. E essa riqueza toda que a gente tem de povos e comunidades tradicionais no país suscitou, né, esse debate, a importância desse debate. Mas tem me parecido que a questão da reforma agrária está caminhando para um campo mais utópico, né? E eu não gostaria de crer, nem gostaria que isso acontecesse, né? Eu acho que nenhum de nós, né? Qual que é a sua visão sobre isso? A gente não entende, né, Cristiane, como é que o país não para, como que a gente continua vivendo, a sociedade caminhando, sem a gente discutir essa que deveria ser o assunto número 1 da política no Brasil, que é justamente a reforma agrária. A gente tem o estado do Maranhão em guerra, uma guerra ecológica, de destruição e de morte. Isso é muito impactante. A OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, cada vez recebe mais um volume adiantado de denúncias, de reclamações, e agora vamos acampar para quebrar essa logística. Entendemos que o Brasil ainda está, né, professor Horácio, em estado de colonização. Estamos em 2021, mas o Brasil ainda está sendo colonizado. Isso é importante a gente frisar. Por isso, apoiamos a proposta de lei a nível estadual, acampada pela Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores, que prevê a prioridade na destinação dessas terras, o direito à terra, o direito à posse, às comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas do estado do Maranhão. Bom, essa proposta, ela é uma contraproposta à proposta estabelecida pelo ITERMA, né? Exatamente, Cristiane. Inacreditavelmente, a proposta do ITERMA é dita pelos movimentos sociais como um acompanhamento do avanço do agronegócio. Seria a servidão das vontades do agronegócio. Para isso, foi feito esse contratexto, né, que eu costumo chamar, que é justamente esse contraponto no sentido de que seja ouvido e construído, como foi essa lei, para a preservação de biomas. Lá vai estar prevendo mecanismo de regularização dessas terras e também, né, quando tem essas possibilidades de grandes empreendimentos que costumam, historicamente, aqui no Maranhão, desconsiderar a vivência dessas pessoas, não existe uma consideração delas como seres humanos, elas são consideradas objetos removíveis, né? Objetos removentes em que facilmente eles podem ser deslocados dos seus locais, e são esses locais onde tem água, é onde tem energia, é onde tem a riqueza do nosso estado, porque essa população ela conseguiu preservar isso. Então, o mecanismo legal, o dispositivo constitucional preserva essas lideranças, preserva toda essa comunidade, e é isso que as instituições têm que acampar, criar essa rede de solidariedade, para que a gente possa estar sempre denunciando nesses espaços e também atuando e exigindo a competência dos órgãos, seja da estadual, seja da hierarquia federal,
que, por vezes, acampam o agronegócio, que é a destruição e morte do nosso país. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que a gente pode fazer um link aí com o plano diretor, né, e com o zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, que são pautas também importantes e que impactam diretamente, né, a sobrevivência dessas comunidades. Mas eu queria chamar aqui um trecho de um Câmera 4 que a gente fez lá em Monte Alegre, onde a gente participou aí do Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e a gente tem uma fala muito contundente que eu queria trazer para esse programa, porque isso foi em 2019, né? Então está muito próximo da gente, mas nos parece que esse desejo dessas comunidades tradicionais que se reuniram ali em Monte Alegre para discutir um plano nacional para as comunidades tradicionais, ele parece que se perdeu e está aí num vazio, num vácuo, mas essas falas, elas são válidas até hoje. Vamos acompanhar só um trechinho aí? E os povos, de fato, não querem ser invisíveis. Querem que a luta de cada canto do país pelo território livre seja ouvida no mundo todo, sobretudo pelo Estado brasileiro. É a luta de seu Cassiano, seu Zezinho, de Dona Ana Maria, da cigana Mauranei, de Dona Digé e de todos aqueles que ajudam a reescrever, todos os dias, a real história do Brasil e dos brasileiros. É uma luta comum de povos e comunidades tradicionais que assumiu para si a sua identidade e de viver assim, num coletivo unificado, lutando por terra e território, independente do lugar que a gente esteja. Território, para a gente, é o lugar aonde a gente quer nascer, viver, crescer, germinar e parir. Covardia no sertão. Bom, esse aí é só um trechinho, né, do programa que a gente exibiu e que a gente acompanhou, né, todo o Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, ali com representantes do movimento social, né, sobretudo de povos, né, que a gente nem conhecia e que a gente foi conhecer nesse lugar, raizeiras, povos colhedores de flores sempre viva, né? Nunca imaginei que tivesse comunidades tradicionais que colhem, né, as flores sempre vivas, que são aquelas florzinhas miudinhas, né, que enfeitam as nossas casas, e tem pessoas que sobem, né, não sei quantos metros aí para poder colher essas flores. Então a gente esteve lá com os povos das religiões afro, né, e numa energia muito bacana e discutindo de fato essa pauta. Parecia um outro Brasil, né? Inclusive eu começo o programa falando disso. Eu estou em outro país, né? Em outro Brasil, que não é o Brasil que quando a gente sai a gente conhece. E a fala da Dona Digé, ela sobretudo me emociona muito. Eu queria pedir desculpas para vocês, porque foi uma fala que marcou e ela correu o mundo, né? Falando sobre a noção de território que para os povos é bem diferente da noção de território para a gente, né? Que vive na cidade. Para a gente terra, propriedade, né? Para eles terra, território, pertencimento, né? Lugar de se viver, de se estar, como ela diz, né? De nascer, de crescer, parir, morrer, né? Os povos ainda querem isso, né? Então eu queria que em cima dessa fala de Dona Digé, do significado de território, vocês colocassem, né? A opinião pessoal de vocês sobre esse momento que a gente vive, né? Que não é um momento para a gente baixar a cabeça, mas é um momento, né, da gente correr atrás dessa pauta e para que essas falas se concretizem, né? Começa, Horácio? Pode começar. Bom, a gente tem uma situação hoje no país que, ao contrário do que muita gente imagina, nós temos muita resistência no campo. Nós temos muitas comunidades lutando para garantir seu modo de vida. Isso não significa ficar preso no século passado, nem num atraso. Atrasado é quem imagina isso. Nós temos comunidades que são extremamente inteiradas do que está acontecendo no mundo, acompanham o que está acontecendo no mundo, como Dona Digé é um exemplo disso, né? Que virou palmeira, partiu não está mais entre nós, mas nós, e que faz uma falta enorme no movimento das quebradeiras de coco do Maranhão, né? Mas que deixa a sua semente, né? E esses povos, eles resistem e eles lutam para manter a sua sobrevivência.
Hoje, muito do que a gente tem de manutenção das paisagens conservadas no Maranhão é graças aos indígenas, aos quilombolas e às comunidades camponesas, que têm uma forma de lidar com a terra que não é de destruir essa terra, que é uma forma de lidar com a terra que onde se estabelece uma simbiose com essa terra, né? Onde se estabelece isso que você chamou desse sentimento de pertencimento. Né? As pessoas se percebem não como donas da terra e podem, portanto, fazer o que quiserem, mas elas têm uma relação de respeito com a terra. Isso a gente percebe fazendo pesquisa, eu tenho pesquisado isso quase que a vida inteira, mas... Uns 300 anos. Quase 300. Mas a gente percebe isso nas comunidades, não como nenhum discurso formulado, mas como um sentimento efetivo. Eu lembro muito aqui de Dona Máxima, de Rio dos Cachorros, aqui na zona rural de São Luís, né? E aí é importante lembrar, São Luís é uma das poucas capitais brasileiras que ainda tem o privilégio de ter uma grande zona rural, e muitas vezes as pessoas do centro da cidade não sabem disso, né? E lembro muito de Dona Máxima quando ela diz dessa sensação de pertencimento. Ela diz, olha, não é a terra que é minha, que é nossa, nós é que somos da natureza, nós que fazemos parte dela e temos que cuidar e preservar essa natureza. E aqui em São Luís, inclusive, mas não em todo o Maranhão, o que a gente tem de natureza conservada é onde nós temos comunidades presentes, porque criam um modo de vida, uma forma de se relacionar com a natureza que não é de destruição dessa natureza, é de cuidado de si próprio e de cuidado com a natureza, né? Esse modo de vida, ele tem sido profundamente ameaçado. Ontem eu conversava com um estudante do nosso grupo de pesquisa, que é de São João dos Patos, e ele estava dizendo como lá as comunidades estão ficando ilhadas pela expansão da soja. Então você tem poucas comunidades sobrevivendo, terrivelmente ameaçadas, e quando elas não são ameaçadas diretamente pela força da bala mesmo, né? Pela Sim. força dos jagunços, elas são ameaçadas pela força do capital, porque são propostas e mais propostas de compra dessas terras, né? Que eles nunca tinham visto falar naquelas quantidades. Isso vai cercando as terras e aqueles que resistem vão ficando ilhados, vão ficando sem condição, inclusive, de manter o seu próprio modo de vida, porque perdem boa parte das condições de sobrevivência, com o rio poluído, com a chapada devastada, com os lugares onde se pode buscar o piqui, onde se pode buscar o bacuri sendo destruídos, com o lugar de soltar o gado na solta, como se fazia antigamente, ou então de buscar as plantas medicinais sendo destruídos. Sem acesso à praia. Sem acesso à praia, quando você tem, aqui a gente pode falar disso, aqui no Cajueiro, na ilha, né, com a tentativa de construção de um porto privado sobre a comunidade do Cajueiro, você tem as pessoas perdendo o lugar da sua pesca, né? Isso tudo vai diminuindo as possibilidades de sobrevivência no campo. O que sobra para essas comunidades que nunca tiveram políticas públicas de educação, nunca tiveram políticas públicas de saúde? E para as periferias da cidade, sem condição de se inserir no mundo urbano, no mundo do trabalho urbano, porque nunca tiveram preparo para isso. Isso gera tragédias. A gente escuta muitos depoimentos de pais de família que estão sob situação de ameaça, que dizem, olha, se eu saio da minha terra, o que vai acontecer com a minha família? Meus filhos caírem na prostituição, caírem na marginalidade, porque chega na cidade sem um preparo para a vida urbana. Então, isso é o que a gente percebe, né? Eu fiz uma entrevista em 2005 ainda, com um morador da Espera, que é uma comunidade lá de Alcântara, né? Em que ele dizia, olha, dos meus primos que foram para São Luís, hoje todos estão em Pedrinhas, porque eles foram expulsos da sua terra em Alcântara para a instalação do centro de lançamento, perderam as referências e vêm para a cidade, chegam na cidade que não os acolhe. Então, nós não podemos ter um modelo de desenvolvimento que desconsidere essa parcela significativa da população,
que desconsidere a natureza também, porque essa parcela está ajudando a conservar parte da nossa sobrevivência. Nós da cidade dependemos deles também. E a gente tem que lembrar de uma outra coisa que é muito importante, gente. Ninguém aqui no Brasil come soja e ninguém come eucalipto. E a expansão que nós estamos tendo hoje do agronegócio é uma expansão voltada para a exportação dentro de uma perspectiva de recolonização do Maranhão. Esse processo é um processo que leva à recolonização, e isso é muito importante. O que significa a recolonização? Significa que nós vamos voltar a ser produtores de matéria-prima para atender mercados internacionais. E isso também submete, inclusive, os nossos poderes locais. E aí vamos ter que importar aquilo que a gente precisa comer. Portanto, o que a gente vê no campo aí é toda essa insegurança alimentar, né? As pessoas comendo enlatado, né, no interior do Maranhão, porque não tem o que comer, né? Aquilo que as pequenas roças, né, elas desapareceram. E eu queria voltar, depois do intervalo, com o Eric, falando a respeito disso. A gente tem um marco legal, né, grandioso no Brasil, né? Do ponto de vista das leis, a gente avançou muito nos últimos anos. Eu não falo desse período agora. Esse período agora a gente tem acontecido um retrocesso, né? Mas a gente tem leis importantes aí que a gente conseguiu, né? De preservação dessas comunidades, mas muito distante da prática. A gente vai só para o intervalo comercial e a gente volta já para você falar sobre isso, Eric. Já. Voltamos com o programa Em Alta e nós estamos discutindo aqui a questão dos conflitos de terra, o Maranhão configurando aí com dados extremamente negativos nessa área. Olha só, um estudo do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, mostra que quase 12 milhões de hectares de terras maranhenses não possuem destino fundiário, o que representa 44% do total do estado. A falta de regularização tem colocado o estado no topo do ranking de conflitos por terra no país. O desabafo é de dona Enorina. A moradora de Balsas, no sul do estado, foi despejada de casa em agosto de 2020 e desde então não conseguiu um lar para viver. E nós vivíamos em paz dentro das nossas casas. A minha casa era boa, eu construí de tijolo, mas meu marido não tem, construímos, tapemos de palha, bem tapadinha, era fria, tinha 5 cômodos, nós tínhamos uma cozinha, nós vivíamos tranquilamente dentro da nossa casa, nós era sossegado. Para nós viver nessa situação hoje que nós estamos aqui, não está sendo muito fácil não, doutor. Tem uma tenda que a prefeitura sentou lá para eles colocavam as suas coisas pessoais na tenda e eles construíram debaixo do pé de cajus, tipo umas coisas de tenda de palha, né, como se fosse o rancho. Lá a gente chama de rancho. E ele não ficava debaixo da tenda, ficava debaixo desse rancho e debaixo das árvores, porque era muito quente. A falta de regularização fundiária prejudica famílias maranhenses. Dos mais de 26 milhões de hectares de território estadual, quase 11 milhões e meio são de áreas ainda sem destino fundiário, que representa 44% do território total do Maranhão. É o que mostra um estudo do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. A falta de regularização fundiária, segundo especialistas, favorece para a ocorrência de conflitos agrários. As ações que a gente tem percebido que deveriam ser concretizadas para a gente resolver esse problema é a regularização da posse dos trabalhadores que ali vivem há bastante tempo. Se nós temos várias comunidades que estão passando por esse momento de conflitos agrários, é porque ali não tem uma demarcação, né, uma regularização fundiária. Então, todas essas questões perpassam, primeiro, por uma política pública de regularização fundiária no Estado, para que a gente possa avançar e resolver essas mazelas que estão ocorrendo no Estado do Maranhão. Segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, somente em 2021, 9 pessoas foram mortas em conflitos por terra no estado. A FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Maranhão, encaminhou ainda em 2019 um ofício à Procuradoria-Geral do Estado denunciando casos de violência no campo e invasão de terras em comunidades tradicionais por poceiros. A ilegalidade quanto a registros imobiliários em Balsas, por exemplo. Na denúncia consta a violação de direitos humanos, ameaças de morte contra trabalhadores rurais, tiroteios próximos das comunidades, uso de pistoleiros para intimidar as famílias, bem como a proibição de novos plantios em comunidades no município de Balsas. Uma das principais causas de conflitos agrários no estado do Maranhão é justamente a não regularização fundiária que deveria ocorrer prioritariamente nos órgãos internos, que é do estado do Maranhão, né, que corresponde ao estado.
Bom, Eric, a gente viu aí a questão da regularização fundiária, a gente falava dos marcos legais, o Brasil avançou, né, nesses marcos legais, mas da lei para a prática há uma distância muito grande, a gente vem retrocedendo nos últimos anos, no atual governo, por exemplo, é uma fala, né, da nossa representação nacional dizer que é possível conviver garimpeiros dentro de comunidades indígenas. Para a gente, assim, parece um absurdo isso, né, porque a gente sabe o tanto que o garimpo, né, ele destrói, né, e como que o garimpo vai estar dentro, né, de uma terra indígena. Enfim, a gente vem retrocedendo, mas há também aí o que a gente vê, a questão da falta de regularização fundiária e um sistema de impunidade. Eu queria que você começasse a falar sobre isso, porque praticamente quase 100% das investigações de casos de conflito de terra não chegam ao seu final, e a gente não sabe como é que elas terminam, essas investigações. Eu queria que você começasse falando sobre isso. É muito importante a gente pautar a letargia do Estado e de todo o ordenamento jurídico no combate a essas pessoas. São vistas como invisíveis, né? Esse problema é tratado como um problema como se fosse menor, como se ele não tivesse impacto nas nossas vidas, no modo urbano de viver, quando na verdade o nosso clima, toda a nossa fonte agrícola é garantida por essa população. É muito importante, Cristiane, a gente já viu aqui junto com os telespectadores que existe a criação da promotoria, já especializada em conflitos agrários, existe já o núcleo da defensoria e existe também a vara especializada. Só que, como o professor Heráclito falou no bloco anterior, existe a necessidade com que a gente faça que essa justiça se torne itinerante, em que a gente faça um programa, e a OAB vai propor isso esse ano, em que a gente possa levar juízes, desembargadores a esses locais, para que se tenha uma noção de pertencimento, de que toda essa população ela não tem um outro modo de viver. Ao ser retirada desse local, e aqui no Maranhão a gente tem mais de 400 comunidades nessa situação, ou seja, insegurança jurídica, uma aberração em relação à Constituição Federal, a gente precisa explicar, como o professor estava explicando, que aquela pessoa, ela de repente só sabe praticar aquele mecanismo agrícola. Ela não está inserida porque o Estado não chega com educação, não chega com saúde pública, não chega com todos os direitos. É como você falou, Cristiane, a gente tem o direito material, mas a gente não tem o direito formal. A gente está ali prescrito na lei, mas a gente não consegue colocar isso em prática. Isso é um convite. Isso é praticamente você colocar gasolina no fogo, e é o que acontece. A gente tem todo o campo maranhense derramado, vermelho de sangue, em razão porque a gente não consegue responsabilizar as pessoas que utilizam da força, de milícias privadas e de diversos outros instrumentos, até institucionais, para forçar essas pessoas a saírem desses locais que preservam tantas riquezas. Bom, Horácio, a gente falando dessa questão da impunidade, a gente percebe, e é nítido isso, é muito claro, que as instituições, né, e aí eu coloco também o Ministério Público nessa história, eu coloco o sistema de justiça também, né, não funciona quando se trata de conflito de terra, porque a gente vê que as investigações não chegam ao final e sequer chegam até a justiça. Quando chegam, a gente não tem um parecer favorável, né, a essas comunidades. Isso me parece que é algo histórico, né, no Maranhão. Sim, é algo histórico, sim, no Maranhão. E eu acho que tem dois elementos que aqui a gente tem que levar em consideração. De um lado, agora essa semana saiu um relatório internacional sobre justiça, né, e mostra que o Brasil é um dos países com maior índice de parcialidade da justiça. Isso é um elemento que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Nós temos uma justiça parcial. É lógico que a gente vai encontrar um que outro juiz, muitos agentes do Ministério Público muito preocupados, engajados, corretos, honestos, mas a gente tem um nível de parcialidade muito grande. E quando eu estou falando aqui de parcialidade, é uma justiça que pensa os pobres a partir da velha lógica escravagista pela qual o país foi criado. Então pensa os pobres como menos humanos.
E ao pensar os pobres como menos humanos, menos providos de direitos. Então, os direitos das comunidades, nesse caso específico dos conflitos rurais, são direitos que não são levados em consideração nos processos judiciais. E o outro elemento que eu acho que é importante a gente destacar também é uma ideologia construída no país, que a gente pode chamar de uma ideologia modernizante ou modernizadora, de que modernidade significa urbanização e destruição da vida urbana, rural. Isso é de esse tipo de ideologia muito presente nos meios judiciários, nos meios governamentais, orientam políticas públicas. Isso é uma ideologia que hoje em dia vem sendo contestada pelos principais estudiosos no mundo inteiro e que a gente tem que se atualizar com relação a isso, inclusive. Eu estou insistindo muito nas minhas falas aqui, porque a gente não pode pensar que a gente vai construir uma sociedade justa eliminando modos de vida. Isso a antropologia, as ciências sociais vem insistindo em grande medida já há um bom tempo, no sentido de que a gente pense e repense os nossos modelos de desenvolvimento. Horácio, se os planificadores, aqueles que fazem as leis, aqueles que fazem as políticas públicas, pensam com essa ideologia, né, do atraso, o que dirá a sociedade, né? Porque isso perpassa, né, essas instituições, né? Chega até as nossas casas, chega até as escolas, né? Chega até essa nova geração que vai criando e fortalecendo essa ideologia. Né? E nós precisamos repensar isso muito fortemente no Brasil, gente. Nós temos que considerar o que nós somos no conjunto das nações. Nós somos um país riquíssimo, com muitas possibilidades, né? Num período em que a gente tem um dos maiores produtores de alimento do mundo, com a fome crescente. Porque ao invés de produzir alimento para a mesa, nós estamos produzindo alimento para gado de outros países, com ração para gado para outros países. Ao invés de produzir alimento, nós estamos produzindo pasta de celulose para ser exportada. Nós estamos produzindo carvão para transformar em poluição nas siderúrgicas que ainda existem no estado. Então, nesse quadro, nós vamos perder as nossas riquezas e a gente vai aumentar a fome e a pobreza. Esse não é um modelo de desenvolvimento que possa efetivamente garantir qualidade de vida, vida boa para as pessoas. Ele garante qualidade de vida e vida boa para um número muito pequeno de pessoas. Ele refaz o ciclo ao qual nós fomos submetidos desde o processo de colonização, de concentração. Né? E isso reforça um quadro que eu acho que é um quadro muito perigoso, que é o quadro de termos seres humanos com mais direitos do que outros, que é o quadro de termos seres humanos que são mais seres humanos do que outros. E a gente coisificar as pessoas do campo, como o Eric colocou, né? Que pode ir de um lado para o outro. Né? O pobre é percebido, e aqui quando a gente fala de pobre, é uma coisa que a minha experiência de trabalho de campo tem demonstrado isso muito fortemente. Até a noção de pobreza para a gente é equivocada. É equivocada, né? Porque quando a gente vai para as comunidades que não estão sendo impactadas por algum projeto, ali falta educação e falta saúde, porque não tem políticas públicas para isso, mas não tem fome. A gente escuta muitos depoimentos nesse sentido, de dizer, olha, aqui a gente não tem fome. A gente vê fome quando vai lá na cidade, que tem gente morando na rua, que tem gente debaixo da ponte, que tem gente morando em espaços públicos, porque não tem formas de acesso. Nessas comunidades, quando é que a fome chega? Quando que a fome chega na comunidade do Cajueiro? Por exemplo, eu estou falando aqui de uma comunidade que está no município, que é a capital do estado. Quando que a fome chega no Cajueiro? É quando o pescador do Cajueiro é impedido de chegar à praia. Porque se ele não tem nada para comer, ele tem uma galinha no fundo do quintal,
Ele tem as plantações, ele tem as frutas. Agora, quando ele é impedido de ter acesso a isso, quando lhe é retirado o seu quintal, quando lhe é retirado o acesso à praia, aí a fome chega, aí a miséria chega. E aí a gente teria que entender o seguinte: num mundo em que a fome aumenta, apesar da produção de alimentos aumentar muito, hoje nós teríamos condições de alimentar toda a população mundial. No entanto, a produção de alimentos hoje é concentrada nas mãos de grandes corporações mundiais que dominam a produção de alimentos. E essa concentração na mão dessas grandes corporações faz com que eu produza muito alimento no mundo, mas gere uma fome sem precedentes. Nós nunca tivemos tanta fome no mundo quanto agora. Né? Quando a gente vê lá nas leituras bíblicas falando das fomes no Egito e tal, nunca houve como agora. Né? E nunca se produziu tanto alimento quanto agora. E nunca se teve tanta tecnologia social, tanta tecnologia de ponta também para se produzir. E aqui alimento. Eu vou chegar num elemento importantíssimo. Né? Onde estão as políticas públicas que fixam o homem no campo, na produção de alimento que vai chegar na cidade? Sim. Né? Aí tem uma fala do pessoal das comunidades que é muito importante. Se o campo não planta, a cidade não janta. Não janta. Né? Então, onde estão as políticas públicas? E aí a gente falou que faltam políticas públicas de saúde e de saúde e educação no campo, mas faltam também políticas de fixação das pessoas no campo para produzirem. Políticas que garantam que a produção chegue até a cidade, política de transporte dessa produção, política de incorporação de tecnologia, porque essas comunidades não são avessas à tecnologia. Eles têm conhecimentos, eles querem manter seus conhecimentos, os conhecimentos tradicionais têm que ser respeitados porque eles são muito efetivos. No entanto, eles podem ser associados a conhecimentos de caráter tecnológico também, produzidos tecnologicamente, que pode potencializar a sua capacidade produtiva. E onde a gente tem isso, nós temos uma experiência em Morros, por exemplo, acompanhado pelo pessoal da Associação Agroecológica Tijupá, que é fantástica, né? Que era de moradores que estavam ali, estavam sem condições de sobrevivência no campo, mas quando eles incorporam a agroecologia, trazendo conhecimentos tecnológicos, casado com conhecimento tradicional que eles trazem da sua herança ancestral, e quando você casa isso, você tem sobrevivência e depoimentos, por exemplo, de pessoas que dizem: olha, hoje eu tenho meus filhos na universidade, hoje eu tenho meu carro na porta de casa. Por quê? Porque você tem uma possibilidade, né, e aí uma política que foi implementada não a partir do Estado, né, mas a partir de organizações da sociedade civil, mas que conseguem garantir isso. Né? E onde é que está o Estado nisso? Né? O Estado olha para essas comunidades e olham para elas pensando essas comunidades como sendo atraso, como sendo entrave, como sendo aquelas comunidades que controlam territórios que deveriam estar abertos para o agronegócio. Como sendo o problema. Como sendo o problema. Quando, na verdade, mas na verdade elas são a solução para a fome e elas são a solução para a melhoria da qualidade de vida delas e da cidade. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar para falar sobre plano diretor. O que tem a ver o plano diretor com toda essa questão que a gente está discutindo aqui, sobre zoneamento ecológico e econômico, e a gente vai falar sobre outras tantas coisas daqui a pouquinho. Depois do intervalo comercial, a gente volta já já. Voltamos com o Em Alta, discutindo o conflito de terra no Maranhão, no Brasil e toda essa questão no campo. Olha só, em novembro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou uma nota para denunciar a omissão e a negligência do governo do estado do Maranhão pelo aumento dos casos de conflito de terra no estado e o número de homicídios no campo. Na nota, a CNBB acusa o governo do estado em apostar no agronegócio, de expulsar à força comunidades de terras e grilagem, de negligência na investigação de crimes no campo, transformando a impunidade em verdadeiras licenças para matar. Gente, não sei como o governo do estado recebeu isso, porque nós pedimos uma nota do governo do estado a partir, né, dessa nota da CNBB e a gente não teve nenhuma resposta. Mas eu penso que num governo, né,
como eleito, né, democraticamente e no viés, né, ideológico que esse governo tem, quando você recebe uma nota dessa que diz que esse governo está dando licença para matar no campo, isso é algo extremamente forte, né? Mas é uma realidade que a gente está vendo aí pelos números, né? E eu queria colocar aqui duas questões. A gente viu Mirador agora cercada de água, isolada, né? A cidade de Mirador, ali muito próximo ao Parque do Mirador, onde não se sabe mais o que é parque, o que é plantação de soja. Isso me assustou muito quando eu estive lá, né? A gente tem um caso emblemático de Alcântara, que talvez seja a maior violação e a maior coisificação de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, no caso de Alcântara, né? Então a gente tem N casos, e aí Cajueiro, aqui na Ilha de São Luís, que eu queria que a gente falasse mais um pouquinho nesse bloco, para a gente falar, né, dessa licença para matar, dessa licença para desrespeitar os direitos humanos. E a gente tem um plano diretor de São Luís aí caminhando, né, a passos lentos, toda uma discussão. O que tem a ver, gente, o plano diretor, para que o nosso telespectador entenda com tudo isso que a gente está discutindo aqui? Bom, há uma discussão em São Luís que vem desde 2015, né? Há uma tentativa de revisão do plano diretor. É um absurdo a gente ainda não ter plano diretor. Não ter, né? Plano diretor revisado. A gente tem um plano diretor que é de 2006. Sim. Em 2016 era o prazo para ter feito a revisão e não foi, né? Não foi feita. Sim. E ela não foi feita por quê? Ela não foi feita porque houve uma tentativa de imposição de um plano diretor elaborado no âmbito da FIEMA, da Federação da Indústria, né? Associada aos interesses do grande empresariado, principalmente da construção civil e da expansão portuária e industrial na ilha, né? E que previa, dentre outras coisas, um crescimento muito grande do número de andares nos prédios para atender a construção civil, mas um elemento outro que é mais emblemático ainda, que é a redução de 41% da zona rural de São Luís para atender o interesse da expansão industrial e portuária. Ora, como eu já disse lá no começo da nossa conversa, São Luís é uma das capitais brasileiras que ainda tem zona rural. E tem uma expressiva zona rural muito pouco conhecida pelos moradores da própria ilha, né? Da própria ilha ou dos núcleos urbanos da ilha, né? E uma zona rural que alimenta o mercado central, que alimenta a Feira do Anjo da Guarda, que alimenta muitas das nossas feiras e dos nossos mercados, né? É dali que vem a vinagreira, é dali que vem o quiabo, é dali que vem o maxixe, muitas das coisas que são elementos importantíssimos na nossa alimentação aqui no Maranhão, né? E essa zona rural tem potencial para produzir muito mais. Nós temos vários núcleos na zona rural do Maranhão de produção agrícola e produção pesqueira. Eu falei da vinagreira, do maxixe, do quiabo, mas a gente tem que lembrar também do peixe que a gente come todos os dias, né? E que nós estamos, né, a Baía de São Marcos é um estuário importantíssimo, porque com a quantidade de manguezais que nós temos ainda na ilha, e são manguezais conservados em grande medida pelas comunidades, são lugares de reprodução do nosso pescado, do caranguejo, do siri, e dali é que vem, né, dessa zona rural que vem boa parte disso que a gente utiliza na nossa alimentação cotidiana. A perda de 41% da zona rural de São Luís e a abertura dessa zona rural para empreendimentos que impactam a natureza, significa aumentar o preço do peixe na nossa mesa. Significa diminuir a farinha. Significa não ter verdura na mesa. Significa não ter verdura, ou ter uma verdura de pior qualidade, porque ela vai ter que ser importada, ela vai levar mais tempo para chegar, ela vai chegar aqui na nossa qualidade, cheia de agrotóxico e com baixa qualidade, né? Então, isso é que significa eliminar a zona rural de São Luís. O poder público deveria olhar para a zona rural de São Luís com muito carinho, no sentido de pensar as suas potencialidades e não como espaço de destruição, não como espaço de eliminação. Então, né, essa é uma discussão fundamental no plano diretor de São Luís, mas não só isso, né? Hoje, atualmente, o plano diretor está parado na Câmara Municipal
porque a forma como ele foi concebido, a pouca discussão que foi feita em torno dele, porque ele deveria ter sido muito mais amplamente discutido na comunidade, né, na sociedade ludovicense. Nós forçamos muito, eu digo isso porque eu participo do movimento de defesa da ilha, e o movimento de defesa da ilha vem desde 2000, ele foi formado em 2015 em função da discussão sobre o plano diretor de São Luís, e o movimento de São Luís, o movimento de defesa vem desde esse momento forçando, no sentido de que esse plano diretor seja profundamente discutido por toda a comunidade. Porque é uma outra cidade, né, Horácio? A gente tem uma outra cidade de 2015 para cá, é uma outra São Luís, é uma outra ilha, né? E aí a gente tem que perguntar que ilha nós queremos. Exatamente. Tá certo? Então, a redução eu vou voltar num ponto que eu já falei lá atrás. Se eu reduzo 41% da zona rural de São Luís, eu estou apontando para, no próximo plano diretor, reduzir mais ainda. Eu vou eliminando... É como se fosse uma licença, né, para você ir reduzindo. E aqui tem uma licença, quando a gente fala de licença para matar isso, a carta da CNBB é muito contundente, muito correta, inclusive, quando aponta isso, mas quando a gente fala de licença para matar, a gente tem que lembrar que pode ser a morte física das pessoas, mas também a morte das comunidades, a morte dos seus modos de vida, a morte das suas formas de organização. E a gente tem que lembrar que a nossa identidade, a identidade ludovicense, ela é construída a partir de muitos elementos de origem rural, como a gente já falou lá anteriormente, né? Da onde é que surge o Bumba Meu Boi aqui no Maranhão? Né? Da onde vêm os grupos de tambor de crioula? Para citar só duas das manifestações culturais importantes que nós temos, né? Então, a nossa identidade, ela não pode virar somente objeto de propaganda, de marketing. Por quê? Porque ela tem uma origem enraizada na vida do povo. E se a gente elimina essa vida do povo, mesmo que eu não elimine fisicamente as pessoas, mas se eu impeço essas pessoas de ter o seu modo tradicional aí, gente, infelizmente o nosso tempo não dá, mas a gente tem depoimentos muito chocantes de pessoas que diziam: olha, todo ano eu colocava a minha festa do Divino, agora eu não posso mais porque eu não tenho condições de colocar a festa do Divino. Todo ano eu colocava a festa de São Benedito, agora eu não posso mais porque eu morava na zona rural de São Luís, lá eu criava o porco, lá eu criava a galinha, lá eu criava o pato, e quando era a hora de fazer a festa, eu tinha como transformar um porco em dinheiro e trazer gente de outras comunidades e fazer com que acontecesse a festa de São Benedito. Isso eu estou falando da comunidade da Vila Madureira. Um depoimento de uma pessoa lá da Vila Madureira, que a Paula Marise está agora transformando numa dissertação de mestrado, né? Então, um depoimento que Paula Marise coletou e que essa pessoa da Vila Madureira, que foi expulsa da Vila Madureira para a construção da termoelétrica, que é um tipo terrível de produção de poluição que nós temos aqui na ilha, e pouca gente sabe disso, e essa comunidade foi expulsa e levada lá para Passo do Lumiar, no residencial Nova Canaã. E essa senhora estava dizendo: agora eu não tenho mais como fazer a festa, porque eu não tenho mais os meus animais, eu não tenho mais as minhas criações, eu não tenho de onde tirar os recursos para fazer a festa. Eu estou dando esse exemplo pequeno para mostrar como que as nossas festas populares também estão ameaçadas. Eric, nosso tempo está quase esgotando, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Daí a importância dessa lei de terras proposta pelos movimentos sociais para que ela seja de fato validada, né? Porque é um pensamento que não vem lá desses planificadores que a gente falava lá no primeiro bloco, né? Mas é uma lei de terras proposta por quem está lá, né? Por quem vive no território, né? Perfeito, Cristina. O direito vive de especialidade, né? E, por vezes, a gente quer a solução desses conflitos agrários no Maranhão, só que eles já estão sendo propostos há quase 500 anos. Existem todos esses modelos, todos esses projetos, inclusive com a entrega agora ao Poder Legislativo e ao governador do Estado, que foi a entrega dessa lei de terras que vai realmente trazer uma ressignificação ao direito da posse, ao direito de vivência nesse local. Quando eu falo que a gente precisa levar os juízes a esses locais, é justamente para que ele tenha o entendimento de que ali tem muito mais do que um ser humano. Existe toda uma complexidade de sistema
muito mais avançada, eles conseguem viver de uma maneira muito mais harmoniosa do que a gente consegue na nossa forma urbana de viver. Então, a necessidade de que haja a implementação dessas leis, dessas propostas e principalmente que o Estado, a nível do governo do Estado do Maranhão, ao governo federal, através do ITERMA e através do IBAMA, consigam sair desse estado de imobilidade, comecem a trabalhar de maneira séria e principalmente enfatizando que essa deveria ser a principal pauta da política pública no Brasil. Bom, a gente está caminhando aí, a gente tem 3 minutinhos e eu queria deixar esses 3 minutinhos para vocês falarem, porque a gente está aqui nós três, né, como imbuídos no nosso papel, cada um na sua função, no jornalismo, no direito, lá na academia, mas com o pé lá dentro do movimento social, e todos nós estamos lá, para falar um pouquinho sobre esse sentimento, né, que está aqui dentro, sobre o campo, sobre o território, sobre essa luta, né, que a gente acompanha tão de perto. Eu queria deixar para vocês esses 2 minutos, 1 minutinho para cada um aí. Rapidamente, então, só chamar a atenção mais para uma coisa de proposição que a gente tem aqui na ilha de conservação ambiental, que são 12 comunidades da ilha que lutam desde 2003 pela criação da Reserva Extrativista de Tauamirim. A Reserva Extrativista Tauamirim é um símbolo, que inclui inclusive a comunidade Parnassu, lá no Cajueiro, é um símbolo da luta de resistência das comunidades rurais do Maranhão na ilha de São Luís. Então, queria só destacar isso e chamar a comunidade de São Luís para lutar junto aos movimentos sociais, no sentido de garantir que a gente não tenha a zona rural de São Luís reduzida e que a reserva extrativista Tauamirim seja efetivada de fato. A necessidade de uma criação de uma rede de solidariedade a enfrentamento a toda essa guerra ecológica que existe no Maranhão. Precisamos imediatamente reunir todas as instituições, e a OAB vai fazer questão de capitanear esse movimento para que a gente possa, e a palavra principal desse momento é resistência. A gente precisa ajudar todos esses que estão resistindo há muito tempo a transformar os seus direitos na prática. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. É claro que cada área dessa, Cajueiro, Alcântara, né, e tantas outras áreas, daria um programa, né, para a gente discutir, porque cada um tem uma particularidade, né, uma singularidade. E eu gostaria já de deixar o convite para vocês voltarem aqui no programa Em Alta e deixar aqui bem claro que essas comunidades que a gente falou, Cajueiro aqui na ilha de São Luís, Alcântara, o Baixo Parnaíba, né, e todas essas regiões onde há conflito de terra. A gente teve conflito de terra ontem, né, a gente já teve outro conflito acirrado aqui no Maranhão, né, enfim, que a sociedade possa olhar para essas áreas com um olhar mais atento, que as nossas autoridades possam olhar e que a gente possa, por fim, né, de fato, a essa invisibilidade pública. Eu queria terminar com uma frasezinha de Paulo Freire, que num país como o Brasil, manter a esperança viva é sim um ato revolucionário. Então que a gente faça a revolução, viu? Um ótimo final de semana para você. O Em Alta vai ficando por aqui e até o próximo sábado. Tchau, tchau.